Estamos de volta com Redação Novo Tempo dessa semana para você que acompanha a gente pelo rádio ou pela televisão. E eu quero começar esse segundo bloco do Redação mandando alguns abraços para ouvintes e telespectadores do Redação Novo Tempo em todo o Brasil. A Ana Paula Galvão, o Oséias Paulo, a Ilza Brás, a Elizabeth Alckmin, você é parente do governador Alckmin? Não sei. A Ana Silva, Célia Farias, o Eliandro Viana, a Ana Martins, a Beni, ou o Beni, acho que é Beni, o Beni Canguende e a Elizabeth Soares, bem como o Ivan César. Abraço a todos vocês. Bom, nos últimos meses, a chegada de centenas de milhares de imigrantes tem provocado uma crise nos países da União Europeia. São refugiados do Oriente Médio e da África que atravessam o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor, longe da violência e da pobreza. Cerca de um terço deles são refugiados da guerra civil na Síria. Esta semana, na Hungria, uma das principais rotas de passagens dos refugiados, centenas de imigrantes protestaram em frente à principal estação ferroviária de Budapeste, depois que a polícia isolou o terminal e impediu que eles viajassem a outros países da União Europeia. Particularmente para mim, acho que essa foi uma das notícias mais impactantes dessa semana, por conta de fotos que a gente viu, do resgate de outras situações que têm acontecido ao longo das últimas semanas e meses. Mas assim, essas pessoas, eu acho que não dá nem para usar o termo imigrante, porque elas estão desesperadas, elas não estão querendo simplesmente imigrar, elas estão fugindo do país onde elas estão por uma série de questões, elas estão desesperadas. É esse pensamento que veio à minha cabeça num primeiro momento, essa questão da palavra imigrante, porque a gente tem muito aquela coisa do sonho americano e as pessoas em busca de uma vida economicamente melhor, elas fazem loucuras também para chegar até a América do Norte, né? Chegar até os Estados Unidos e conseguir ali uma vida melhor. Agora, é muito diferente disso que a gente está vendo, dessas pessoas que estão saindo aí do Oriente Médio e indo para a Europa, porque o que eles querem não é uma vida economicamente melhor, eles não estão em busca de um sonho, ambição, né? de uma ilusão americana. O que eles estão buscando é sobreviver, né? Conseguir criar os filhos sem medo de uma bala perdida, de uma bomba estourando ali do lado deles. É muito triste. Tanto é que a nossa produção mandou uma informação de um sírio de 51 anos mais ou menos, que ele conseguiu asilo, eu não lembro se foi na Alemanha, algum dos países deu asilo para ele, e a pergunta que fizeram assim, qual é a diferença entre morrer na Síria ou no meio do mar Mediterrâneo? E aí esse homem estava explicando, falou assim, olha, eu sabia que a situação é tão desesperadora, ele falou que caíram bombas perto da casa dele nos últimos meses, tantas vezes que ele falou assim, em algum momento eu vou morrer aqui, eu morrer tentando atravessar o Mediterrâneo, vai dar na mesma, eu quero pelo menos tentar ter uma vida, não é uma vida melhor, eu quero tentar ter um pouco mais de vida. Não, e dá para você entender o raciocínio dele, né? Porque uma coisa é você saber que você vai morrer e você fica sentado esperando isso acontecer. Uma hora vai cair uma bomba aqui. Outra coisa é você saber que você está correndo um grande risco, mas você assume esse risco com a esperança de repente, conseguir chegar vivo até um local onde você vai poder viver com um pouco mais de segurança. E é muito triste a gente pensar nesse limite do pensamento, porque nessas imagens que a gente viu durante a semana, e o Leite destacou de como foi triste a gente olhar para elas. Aquela criancinha que morreu na praia, ali, cara. Você tem crianças misturados com os adultos tentando sobreviver, tentando uma forma de conseguir se livrar daquilo. É muito triste a gente ver o ser humano vivendo esse tipo de situação, né? Eles embarcam no barco, eles vão atravessar o mar Mediterrâneo sem saber realmente, sem ter nem a mínima certeza de que eles vão chegar do outro lado vivos. Em que situação, ainda mais por causa que agora os países estão fechando as fronteiras, não estão aceitando, e aí fica aquela dupla personalidade para o governo europeu. Para turista, o turista pode circular livremente, né? É imigrante do mesmo jeito, está circulando livremente porque é turista. Agora o cara é um refugiado, eles estão barrando. E aí fica feio eticamente para os governos europeus, principalmente o da Hungria. Agora eu fico
pensando o desespero, e as pessoas, elas estão indo lá, inclusive, tipo assim, elas não estão indo porque elas têm a certeza de um emprego, alguma coisa do tipo. Elas estão indo, sei lá, para ser morador de rua na Europa, entendeu? Alguma coisa do tipo. Porque assim, inclusive, essas travessias do mar Mediterrâneo não é um pedaço de pau que o cara pega e tenta atravessar o Mediterrâneo, não. Existem traficantes que estão levando essas pessoas e ganhando muito dinheiro para fazer isso. Então as pessoas estão vendendo tudo que elas nem têm, às vezes, nos países delas, seja no norte da África ou ali no Oriente Médio, e algumas pessoas que conseguiram sobreviver, elas contam que cada pessoa paga mais ou menos cerca de $10.000 para conseguir fazer essa travessia. Ou seja, é um comércio muito lucrativo para esses traficantes levar esses refugiados para a Europa também. Isso é importante que você destacou, o preço que é pago. Não é, como você falou, as pessoas se organizam, fazem uma jangada com garrafa PET e vão tentar. Não, tem um tráfego, um comércio. E por que isso existe? Porque essas pessoas que estão indo tentando a sorte na travessia, não são as pessoas paupérrimas lá da Síria. Essas não têm a chance nem de longe não conseguem de tentar pagar esse sair valor de lá. São pessoas de uma certa estabilidade financeira que ainda conseguem um pouquinho de dinheiro para pagar essa travessia. E isso demonstra para a gente o nível desse desespero, o tamanho desse desespero que o Wagner colocou aí no começo, porque é uma coisa que parece meio que sem precedentes. A gente não é novidade ouvir falar de imigração ilegal. A gente acompanhou isso aqui no Brasil nas décadas passadas, a gente indo principalmente para os Estados Unidos, povos mesmo do Oriente Médio. Questão de refugiados. Refugiados, isso acontece. Mas a crise atual é uma coisa sem precedentes, porque de janeiro para cá foram mais de 6.000 pessoas que morreram tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Todo dia são milhares, são centenas de pessoas que chegam à Europa. A gente tem noticiado isso desde o começo do ano e cada dia parece que vai aumentando esse número. E a impressão que a gente tem olhando daqui é de que não parece que haverá uma solução, porque as soluções que os países europeus, que estão também com uma crise financeira muito forte, estão tentando, é como a Hungria, levanta um muro, impede os trens de saírem do país, outro está tentando impedir a chegada dos imigrantes, mas a solução real é uma coisa extremamente complicada, porque qual seria a solução? Por exemplo, no caso dos sírios, é o fim da guerra civil no país, mas o que a ONU tem feito a respeito? A gente não percebe. A ONU está mandando observadores internacionais para acompanhar a situação, mas uma medida prática, que é inclusive a função prioritária da ONU e desses organismos internacionais criados depois da Segunda Guerra Mundial, eles visavam evitar isso que está acontecendo. Então, a função básica para a qual foram criadas não está sendo feita. E eu concordo que você vê a Hungria levantando um muro e a gente vê essas pessoas com a esperança de sobreviverem e aí morrendo no Mediterrâneo e tudo mais, é muito triste. Só que pensa também numa situação que vai ser criada nesses países europeus. É uma responsabilidade que eles estão assumindo com essas pessoas que entram ali no país e o Hélio mencionou aqui, né? A Europa tem vivido um processo de crise nos últimos tempos e aí você vai acrescentar esses imigrantes ali na sociedade, como o Leite falou, alguns deles vão chegar lá para serem mendigos na Europa também. Então, é complicado, é uma questão internacional muito tensa. Agora, posso puxar uma questão histórica? Não chega a nenhum consenso, né? Porque não depende de um país só da Europa, eles têm que chegar num acordo. E, às vezes, alguns países, como a Grécia já reclama que já acolheu muitos imigrantes, não teria mais condições, eles não conseguem ter, assim, uma quantidade de votos para poder determinar. Não, então, vamos distribuir os imigrantes, né, por igual, você leva um pouco, né, acolhe um pouco na sua casa, você outro pouco. Não estão chegando a nenhuma conclusão. Aí só vai demorando, porque é reunião daqui, reúne de lá e o povo padecendo, né? Agora, posso só fazer um resgate histórico? De certa forma, a Europa está colhendo o que plantou nos últimos anos, décadas, séculos. Se você parar para ver países como, por exemplo, a Líbia, que é um dos países onde tem refugiados ali, e esses imigrantes ilegais do norte da África tentando entrar na Europa. A Líbia, durante muito tempo, foi colônia da França. Tiraram riquezas, tiraram um monte de coisa de lá. E isso aconteceu com a maior parte dos países da África e aconteceu também, se você
puxa muito, vários séculos aí, foi o que aconteceu quando os europeus tentaram fazer algumas cruzadas ali pelo Oriente Médio e desestabilizaram governos, tiraram riqueza de uma série de coisas. E essa população teve governos instáveis, teve suas riquezas roubadas, teve inclusive seus povos roubados por conta do mercado escravagista do passado. E hoje você tem, anos depois, países instáveis economicamente, politicamente. E aí, o que está acontecendo? Essas pessoas estão tentando ir para onde ficou os lugares onde ficou o lugar onde ficou com as riquezas, que é a Europa. Olha só, esse ajuste de conta fica mais ainda interessante, Leite. O principal país que está recebendo esses refugiados é a Alemanha. E no século passado, a Alemanha ela ficou marcada principalmente pelo caso de matar imigrantes, pessoas, os judeus, aquelas pessoas que não tinham uma nação, que não eram arianos, não faziam parte da Alemanha. Então, ali no regime nazista, eles acabaram exterminando esse povo que era imigrante. Agora, eles são os que mais estão proativos em receber esse grupo de refugiados. E vale a pena lembrar que quando isso aconteceu, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a motivação contra os judeus não era só questão étnica, tinha muito a ver também com uma questão econômica. Só para lembrar aí, lógico, a gente passou por uma situação que a gente espera que jamais volte a acontecer, mas a economia estava muito ligada a ações extremas que aconteceram durante o governo de Hitler. Outro problema que pode acontecer daqui a alguns anos mesmo se essa situação for resolvida, por exemplo, vamos supor que os refugiados que estão chegando lá na Europa agora consigam arrumar um emprego, consigam sobreviver e tal. Daqui a 30 anos, esse grupo que era de 10, amanhã vai ser de 50, daqui a 30 anos de 100, vai começar a crescer. E a Europa, historicamente, ela sempre foi muito intolerante em relação a outras raças no território deles. Então, talvez isso pode acarretar um outro problema lá na frente, de que a Europa acaba se tornando uma espécie de Brasil cultural. O Brasil é uma mistura, mas a gente nunca teve tanto apego pela terra. Lá os europeus, historicamente, sempre tiveram. Então, como é que vai ser essa receptividade do povo europeu em relação a daqui a 30 anos? A gente já tem problemas, por exemplo, na Inglaterra, os ingleses não gostam muito dos indianos. Por quê? Porque os indianos tiram os empregos, na visão do inglês, os imigrantes tiram os empregos dos filhos deles. Tem muitos indianos na Inglaterra, né? Então vai acabar gerando um outro problema. Olha, eu acho que a gente... coisinha, acabou o tempo? Você tem 10 segundos, você é misericordioso. Não, sobre a questão de políticas internacionais, se eu comprovar, uma refugiada, que sou perseguida, enfim, no meu país, eu posso ter abrigo em outro país. Isso faz parte das políticas internacionais, né? Essa tentativa de todos esses refugiados estão tentando atravessar, mas tem que enviar um pedido e tudo mais. E tem que ter alguém que receba esse pedido. Até então, as pessoas... até então as pessoas ficam em acampamentos. Tem vários países da Europa, inclusive, estão fazendo acampamentos para receber esses refugiados, pelo menos em condições mínimas. A gente podia falar muito mais sobre isso, o assunto é importante, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. E daqui a pouco, a União bloqueia contas do Rio Grande do Sul e os funcionários públicos ficam sem salário. A gente discute sobre isso daqui a pouco no Redação Novo Tempo, que volta já.